falando lá, o pessoal de Cuba, um monte de coisa lá. Um aluno que tá de Cuba. Aqui você. Você manda iniciar, né? Quando ele... É. Já tá. Olá, pessoal. Boa noite, seguidores. Eu sou a Mara Baroni, aluna egressa do programa de pós-graduação de Psicologia Clínica e Cultura, da UNB, e sou uma das entrevistadoras dessa série que aborda, né, a trajetória e os desafios dos professores do programa. Então, a gente está trazendo vários professores para participar dessas lives e eles colocarem para a gente um pouco do percurso, da pesquisa deles, dos desafios, para todo mundo poder conhecer um pouco mais dos nossos queridos professores. Hoje, eu estou com o professor Maurício Neuber, professor doutor lá da Universidade de Brasília, e ele vai falar um pouco, ele vai começar falando um pouco justamente do percurso dele, onde foi a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e depois ele vai passar, né, para a pesquisa e os desafios. Então, seja bem-vindo, professor, à nossa série. Obrigado. De nada, fique à vontade e pode começar a falar um pouquinho sobre você. Bom, então assim, primeiro, obrigado, né, pelo convite, é um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho assim dessa trajetória. Então assim, a minha ligação com a psicologia e a psicologia clínica, ela tem um elemento histórico muito forte ligado à religião, né, porque quando eu era criança, tanto na minha família quanto assim na vizinhança, eu presenciei muitas situações que me chamaram muito a atenção. Então, de ver coisas, até presenciar situações de transes, de possessões, assim. Tanto coisa bonita quanto coisas assim que não eram tão bonitas assim, né? E isso era muito forte na família, na vizinhança, isso, né? Parte da minha família vem do norte, parte do centro-sul, mas desde criança eu moro aqui em Brasília mesmo, né? E quando eu decido estudar psicologia, era muito com esse tipo de impulso, né? Mas ao mesmo tempo, isso me traz aquela coisa assim de um interesse científico muito grande e um questionamento muito grande. Então, eu não diria para você que eu tenho uma abordagem, uma escola definida. Tem uma linha de famílias, de teorias que tem mais uma certa afinidade, né? E a minha graduação, durante muito tempo, né, eu fiquei transitando até achar e me identifiquei muito com os movimentos sistêmicos, né? Fiz estágio no Prodec, né, com a professora Fátima e a professora Liana. E eu gostava muito dos movimentos sistêmicos, gosto, na verdade, porque eles eram muito multifacetados, assim, eram várias escolas que você lia, você não tinha aquela ligação muito forte com escola, né? Você estudava várias coisas e acabava desenvolvendo algo muito seu, né? Sem cair naquele ecletismo louco de misturar sem critérios, mas que te dava uma liberdade muito grande. Isso eu gostava bastante. Então eu fiz a graduação na UNB, né? O meu mestrado foi orientado pela professora Liana, que hoje é professora emérita, né, no nosso departamento, né? E sobre epistemologia. Tá? E nessa época eu tive meu primeiro contato com a hipnose.
Então, assim, foi muito curioso, porque o que que acontece, né? Eu tive uma formação com muito preconceito contra a hipnose. Então as pessoas falavam assim, mas você já estudou alguma coisa sobre hipnose? Eu ria, eu debochava, não levava muito a sério. E um dia, passando ali naquele café das letras, perto do Banco do Brasil, eu era bolsista, né? Eu olhei para dentro da loja e vi um livro com um formato muito diferente, assim. 3 volumes. E quando eu cheguei lá, estava assim, Seminários Didáticos de Milton Erickson, né? E eu, bolsista, geralmente o dinheiro é contadinho, né? Eu falei, bom, se a minha bolsa sair esse livro daqui, ele vai ser meu. E foi assim que aconteceu. E quando eu peguei, eu não queria parar de ler, porque o Milton Erickson era uma figura muito curiosa, né? Ele era um sujeito genial, extraordinário, assim, como terapeuta, e ao mesmo tempo muito simples. Um homem muito simples. E o trabalho dele era um questionamento muito grande que eu também fazia com respeito à rigidez das escolas, né? E ali eu me dei conta de que ele tinha sido um dos iniciadores, um dos precursores do movimento sistêmico onde eu me encontrava. Então ali foi amor à primeira vista. Né? Foi uma coisa muito profunda. Aí sim eu fiz uma formação. Eu já tinha uma formação sistêmica com esse grupo aqui da UNB, né? E fiz a formação dos institutos Milton Erickson. Parte aqui em Belo Horizonte, parte na França, né? Que já terminou o mestrado, fui para o doutorado. Ainda em epistemologia, mas aí já não era tanta a questão da terapia familiar, né? A minha tese de doutorado vai ser passos para uma epistemologia complexa da psicologia clínica, né? O mestrado eu fiz com a professora Liana, doutorado com a professora Fátima, fiz um doutorado sanduíche na Universidade de Paris 7, né, com o professor Vincent Degoulejar, e tinha também aqui um orientador, que foi o professor Fernando Gonzalez Rey, que foi muito importante na minha formação, né, principalmente por incentivar essa criação e tudo. E aí, eu, trabalhando bastante com essa discussão epistemológica, notava que ela me trazia algo muito importante, porque lá, impulsionado pelos próprios fenômenos espirituais que eu já tinha presenciado, que sempre fizeram muito parte da minha vida, eu acabei mergulhando muito na epistemologia e me dando conta com algumas coisas interessantes, né? Então, por exemplo, a questão de você respeitar as diferentes abordagens. Por quê? Porque quando você estuda epistemologia a fundo, você vê que essa história de dizer assim que eu sei mais do que você não se sustenta, né? Você vê assim que não tem uma abordagem que suplante as outras, ou por ser mais eficaz, ou por ser mais científica, né? Isso tudo não se sustenta muito, não. Se você pegasse muito rigorosamente a noção de ciência, aí talvez não sobrasse muita coisa dessa abordagem de psicologia, né? Então, você acaba vendo que a grande virtude nossa é exatamente essa diversidade. Então, você cria uma noção de uma alteridade teórica, o que também é uma questão ética, por você respeitar os colegas, mas de você ver que a gente precisa, sim, uns dos outros para poder aprender, né? E aí é que trazer um ponto. E nisso você começa a ver também outras coisas de que existem outros tipos de saber no mundo, né? E mais adiante vai entrar a discussão sobre a etnopsiquiatria, né, e a etnopsicologia, com a qual a gente acabou também se envolvendo, né, por conta disso. Então, de um modo geral, em termos de trajetória, a epistemologia trouxe essa questão que eu acho que deveria ser muito mais explorada, né, nas nossas formações na pós-graduação, na própria graduação, né? Até porque eu creio que isso teria um efeito diferenciado, no sentido da gente entender assim, você pode ter aquela linha com a qual você se identifica mais, mas isso não justifica você querer tirar espaço do colega. Claro. Pelo contrário, você reconhece que aquela pessoa tem um trabalho sério
e que, portanto, ela pode, né, trazer muito para você também, ou para os teus alunos, enfim. Sim. Então, de um modo geral, foi muito isso, né? Temos de mestrado, doutorado, e muito isso veio por conta da discussão da hipnose, né? Que a hipnose, junto com os fenômenos de transes religiosos, né? Elas mostram muito claramente que às vezes o que a gente tem mais autoridade do que argumento, né? E nem sempre diante desses fenômenos essa autoridade ela se sustenta, não. Claro. E professor, e hoje? Qual é mais a sua linha de pesquisa, assim, que você vem pesquisando atualmente? Ainda é a hipnose? Sim. Eu tenho... lá no meu Facebook, ligado ao meu nome, tem uma páginazinha que eu criei que é o X, né? CHYS, Complexidade, Hipnose e Subjetividade. Esse é meu projeto guarda-chuva. Né? Ali nós temos um trabalho, primeiro de prestação de serviço, que geralmente as nossas pesquisas, elas partem dos atendimentos clínicos no CAEP, principalmente, né? Para pessoas que têm dor. Né? E por quê? Porque a dor é um fenômeno altamente complexo, né? A dor, ela vai trazer questões, além das questões médicas, ela vai trazer questões sociais, questões de gênero, questão de espiritualidade, questão de classe social, da relação com o sistema de saúde, né? E por aí vai, né? Então, assim, parte dali. E dali você tem alguns desdobramentos, você vai pensar a questão epistemológica, você vai pensar as questões culturais, questão do corpo, né? Então a gente vai acabando desenvolvendo muito isso. A proposta do X é muito essa articulação entre o Edgar Morin e o Milton Erickson, né? Mas nisso a gente já passa por vários... Há uma discussão forte com outros autores, né? Como Merleau-Ponty, né? O Minkowski, o Henri Corbin, que já é mais fenomenologia, existencialismo, né? Há uma discussão muito forte com o Tobi Nathan, que é um dos nomes da etnopsiquiatria, e o que tem sido também um autor muito importante para a gente, cada vez mais importante, é o Charles Peirce, né? No pragmatismo, porque ele mostra que o Milton Erickson é um grande pragmático. E nisso, então o que tem sido as nossas últimas pesquisas, né? A ideia da iconicidade, né? Que é o quê? Como num processo assim de comunicação você veicula elementos semióticos que se referem a uma dimensão mais profunda, mais do sentimento, né? Então vai muito nesse foco a nossa discussão. Então nesse sentido a semiótica do Peirce, o pragmatismo do Peirce também tem entrado muito forte nisso. Mas tudo isso parte dos atendimentos, a maior parte disso, né? Sim. Professor, quais são os maiores desafios hoje que o senhor vê para um pesquisador, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, porque não é só aqui? Olha, para mim, o grande desafio que a gente tem hoje é não se esvaziar em termos de conhecimento, né? Acontece, não é um fenômeno brasileiro isso. Então, assim, se você pensa a maneira como se produz o conhecimento hoje, ela tende a levar a um esvaziamento do sujeito. Então, aquelas pessoas que nos inspiraram a buscar, né, isso, que mexeram com as nossas fantasias, nossos desejos, enfim, nossas disposições de querer nos tornar pesquisadores, professores, clínicos, né? Muitas delas talvez não escrevessem nesse sistema que existe hoje. Por quê? Porque eram pessoas que eles ficavam... O cara podia estar de férias olhando ali para uma praia e estava pensando em temas, ele era casado com aquilo. Né? Hoje isso se perde muito porque fala assim, você tem que escrever o artigo, independente do que saia no artigo.
Exatamente. E isso é um problema muito sério. Então, eu lembro muito de uma nota atribuída a Marie Curie, até fizeram um filme sobre ela, né, que eu estou muito curioso para ver, que ela falava uma coisa assim, olha, a ciência é uma coisa muito ingrata, porque às vezes você vai passar anos se dedicando a alguma coisa e não vai chegar a um grande resultado, né? E esse tipo de dedicação, esse tipo de atitude, digamos, espiritual, né, ela não pode se esvaziar, não pode se perder. Né? Então, a primeira questão, quando se fala assim, vou pensar num doutorado, o que é o doutorado? O doutorado, para mim, quem define melhor essa história são os anglo-saxônicos, né? O doutor filósofo, né? Uhum. Porque é a aventura do conhecimento, isso não É. pode se perder. Né? E isso tem se esvaziado muito. Os sistemas universitários têm promovido muito isso. E muitas vezes você vê a pessoa que tem essa disposição, ela sendo alijada, ficando de lado, porque não se coloca É. muito, não se valoriza muito isso. Então, esse é um grande desafio. Né? Antes mesmo de se pensar nos possíveis desafios das pesquisas, dos campos, né? A gente talvez pague um preço muito grande por não tentar cultivar e de ensinar para vocês esse tipo de Sim, postura. Eu acho que exato. talvez esse seja o primeiro para a gente pensar. E professor, o que te levou a desejar ser pesquisador e professor? Quando que você percebeu isso? Olha, a pesquisa, ela vem de muito cedo, Uhum. né? E a pesquisa é bem da clínica mesmo, porque Uhum. eu não era aquele aluno que falava o tempo inteiro em sala de aula, ficava perturbando o professor, mas eu ficava matutando, perguntava, claro, né? Muito cordial, assim, tal. Mas, assim, e eu nunca era muito satisfeito com os modelos teóricos que existiam. Eu sempre questionava muito. Até porque, da minha infância, de pé no chão, aqui na cidade mesmo, em Brasília, né, de Uhum. subir em árvore, de jogar aquele futebol, assim, que tinha um colega que era médico e o outro que era o porteiro do prédio. E juntava todo mundo ali e jogava. Era um senso, assim, de integração, pelo menos naquele momento existia, que às vezes você via essas coisas da faculdade e fala, pô, mas isso não tem a ver com a vida do cara que pega ônibus, né? E trazia, então esse aspecto de estar pensando e lendo muito e refletindo, isso é antigo, isso Uhum. já veio assim, eu acho que eu ia ser alguma coisa por aí, e já com a coisa de que a pesquisa não se faz só dentro do laboratório, Sim. né? Você pode, a pesquisa está com a vida, né? Agora, o professor, embora eu gostasse assim, de falar, né, nas aulas, tudo, o professor veio com a prática de ensino, no mestrado. Ah, que Eu interessante. tive uma experiência que foi muito gostosa, foi muito bacana junto com... Ali eles eram meus alunos e há pouco tempo tinham sido meus colegas de graduação, né? Interessante. Estavam ali junto e foi muito... Eu me dei conta assim, olha, eu quero fazer isso da vida. Olha, Aí interessante. teve, logo Prática. em seguida, eu entrei, né, para o doutorado Uhum. e tive uma experiência muito boa na França, né? E principalmente por notar assim que tinha muita coisa boa no Brasil. Não ficava naquela coisa assim de dizer assim, né, aquele complexo de vira-lata famoso, É. né? Que a gente às vezes não, eu tenho muito respeito pelas coisas, pelas Sim. pessoas que eu encontrei lá, Uhum. mas isso me jogava muito forte a ideia de que, poxa, tem muita coisa bacana acontecendo no Brasil também, né? Aí isso tudo formou um caldo. Quando eu entrei para o doutorado, eu já sabia que eu queria seguir mesmo essa carreira acadêmica. Coisa boa. Quer dizer, é interessante que começou justamente na prática, né? Exatamente. A prática de ensino foi um momento muito É muito importante para mim. importante, né, para os alunos, né? É, Ouvir é, você e fazer a prática, né? Porque ali você percebe isso tudo, a transmissão, né? isso. Professor, olha, a gente está fechando, né? Nossa Bom, entrevista.
Eu Tá queria certo. agradecer muito a sua participação. Sei. Eu tenho certeza que muita gente que não conhecia, que está conhecendo agora, vai se interessar mais ainda pela sua Aham. pesquisa, Obrigado. pelo seu trabalho, né? Aham. Agradece muito a sua colaboração nessa série, tá? Uhum. E espero que existam outras oportunidades para a gente conversar mais com vocês, porque eu acho que é super bom, né? Para todos Sim. conhecerem, né? E é isso, a gente fica até a próxima. Eu quero falar com o pessoal que está nos seguindo que continue nos acompanhando, porque a gente está fazendo várias lives com os outros professores. E também a gente amanhã tem uma live muito importante, que é justamente a tese que foi escolhida para representar o Prêmio CAPES 2020, do doutor Antônio Carlos Nunes. Amanhã ele vai fazer a live, né? Falando sobre a tese dele, eu acho que vai ser super bacana. A gente tem mais live essa semana com os professores e até a gente fechar e mais coisas para mostrar para todo mundo do nosso programa, que tem muita coisa interessante e boa, né? A gente sabe Sim. disso, né, professor? Então, Sim. quero agradecer e falar para todo mundo continuar acompanhando, viu? Porque tem muitas novidades vindas por aí. Tá Obrigado, viu, certo. professor? Eu Até que a agradeço. próxima, Muito viu? obrigado, Mara. Tá? Obrigado a vocês. E Tchau. vocês, seguidores, tchau, viu?